Olá, inscrito do canal Verdades da África. No vídeo de hoje nós vamos conhecer alguns exércitos ou algumas forças militares em África, alguns países que poderiam ter um frente a frente com a Rússia e não sair com tanta desvantagem assim. Vamos perceber um pouco das capacidades militares dos 5 países que poderiam enfrentar a Rússia numa provável guerra entre a Rússia e a África. Se gostou desse tema, por favor, subscreva-se ao canal Verdades da África, que agora nós estamos a postar vídeos quase todos os dias. Então peço a tua humilde subscrição a esse canal maravilhoso. Se não gosta do canal, comenta aí o que você não gosta, mas sem mais delongas, esse é o canal Verdades da África. Como forma de dar início a esse vídeo, devemos entender um pouco do contexto de como é que a Rússia conseguiu se tornar a maior potência militar existente no planeta Terra atualmente, se comparada a outras potências. Podemos falar de países como Estados Unidos, China e outros como Inglaterra e França, mas a Rússia tem se destacado tanto por possuir armas nucleares, bem como por possuir um efetivo de homens muito grande. A Rússia possui surpreendentemente militares em todas as áreas de combate. Na Ucrânia, a Rússia permanece como uma das mais relevantes potências mundiais, com um efetivo militar muito mais poderoso do que o da Ucrânia, apesar das ajudas externas, em particular dos Estados Unidos, recebido por Kiev. Nos últimos meses, as forças armadas ucranianas procuraram resistir à investida militar da Rússia, apesar de uma larga discrepância de recursos no setor militar entre os dois países, que revelam uma supremacia militar russa em todas as áreas de combate. A reforma militar na Rússia de 2008, na sequência da guerra com a Geórgia, quando o Kremlin decretou uma alteração profunda do seu setor militar, obrigou cortes significativos no poder de fogo da Rússia, que tinha sido herdado da União Soviética na era da Guerra Fria, obrigando as forças armadas da Federação Russa a diminuírem significativamente o seu contingente humano e o seu armamento. Em 2012, o número de unidades militares terrestres tinha sido diminuído de 1,8 milhões para 172 mil, um corte de quase 90% no efetivo militar. E a Força Aérea teve um corte de cerca de 50% nos seus efetivos, fragilizando a sua posição militar geopolítica. Ainda assim, a Rússia permanece como uma das forças mais relevantes do mundo, com um efetivo militar muito mais poderoso do que o da Ucrânia, apesar das ajudas externas, como a dos Estados Unidos, como anteriormente referimos. De acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a Rússia dispõe de um orçamento militar de entre 35 mil milhões a 60 mil milhões de euros anuais, que permitem alimentar um contingente humano de cerca de 900 mil soldados no ativo e cerca de 2 milhões de reservistas. Estes números comparam com cerca de 190 mil soldados do lado da Ucrânia, segundo o mesmo instituto, divididos entre 125 mil tropas terrestres, 35 mil tropas aéreas e 15 mil tropas navais, para além de 900 mil reservistas, que foram agora chamados para o ativo pelo presidente Zelensky, como todos nós sabemos. O poder de fogo da Ucrânia está essencialmente concentrado no exército, que conta com 2.000 tanques de guerra, 1.960 peças de artilharia, 2.870 veículos armados, dispondo ainda de cerca de 400 mísseis ar-terra e 2.000 armas anti-tanque que foram recentemente fornecidas pelo Reino Unido. No ar, a Ucrânia possui 146 aviões de guerra, incluindo 69 caças e 42 helicópteros de ataque, e dispõe de apenas 38 navios de guerra no ativo, não tendo qualquer porta-aviões nem submarino. A Rússia tem 280 mil soldados do exército no ativo, mais de 165 mil
soldados aerotransportados e 150 mil efetivos navais que estão contra a Ucrânia nesse momento. O poder de fogo da Rússia distribui-se por mais de 13 mil tanques de guerra, cerca de 6 mil peças de artilharia, 20 mil veículos armados, para além de um vasto arsenal de mísseis, cujo Kremlin nunca divulgou, mesmo durante as negociações para a expansão do Tratado de Desarmamento com os Estados Unidos. Sabe-se que a Rússia tem mais de dezenas de bases de lançamento de mísseis balísticos com capacidade nuclear, e o trunfo que fica reservado como elemento de dissuasão até agora. No ar, segundo o Instituto de Forças Militares, a Rússia dispõe de 4.100 aviões de guerra, incluindo 772 caças. No mar está outro ponto forte da Rússia, com mais de 600 navios de guerra, incluindo um porta-aviões e 70 submarinos. Essas diferenças refletem também as diferenças territoriais dos dois países. Apesar de se tratar dos dois maiores países da Europa, a Rússia é o país com maior território em todo o mundo, sendo 28 vezes o tamanho da Ucrânia. Em termos populacionais, a Ucrânia tem 44 milhões de pessoas e a Rússia tem 144 milhões de pessoas. Ainda assim, nos últimos meses, perante o cenário de ameaça de uma intervenção russa no leste da Ucrânia, onde separatistas pró-russos recebiam apoio de Moscou na luta contra as forças governamentais de Kiev recebeu uma forte ajuda militar por parte dos Estados Unidos e de vários países europeus. Todos nós sabemos que a Ucrânia passa por intensos ataques russos e a NATO não tem feito quase nada. Hoje vamos comparar o exército russo com alguns exércitos africanos. De lembrar que alguns dos exércitos que eu vou apresentar nessa lista são mais fortes que a Ucrânia. Daí que eu falei um pouco da Ucrânia para vocês terem noção dessa guerra, também para quem não está atualizado. Mas vamos deixando de enrolações. Na verdade, nem de enrolações, nós devemos conhecer o real poderio militar da Rússia. Vamos colocar e dispor quais são os 5 exércitos que poderiam fazer um frente a frente com a Rússia. Primeiro, África do Sul. A República da África do Sul é um país localizado no extremo sul da África, com cerca de 54 milhões de habitantes. A África do Sul possui um total de 78 mil militares ativos, cerca de 231 aeronaves, 195 tanques de combate, 2.265 veículos de combate, 30 meios navais e um orçamento de 4,6 bilhões de dólares anualmente. Há que se lembrar que a África do Sul é considerada uma das potências econômicas aqui em África, que até recebeu uma chamada do presidente Putin a perguntar qual seria o lado que esse país já seguia, só para vocês perceberem a importância militar da África do Sul, que ocupa a nossa 5ª posição. 4. Nigéria. Localizada nas margens da África Ocidental, a Nigéria é o país com cerca de 185 milhões de habitantes, mais habitantes que a própria Rússia. A Nigéria possui um total de 124 mil militares ativos, um número inferior se comparado ao da Rússia. Cerca de 110 aeronaves, que são ínfimas se comparadas ao poderio da Rússia, 148 tanques de combate, 1.420 veículos de combate, 75 meios navais e um orçamento militar de 2,3 bilhões de dólares. Nós podemos comparar a Nigéria e a Rússia, mas a Nigéria provavelmente ia perder só se os cidadãos da Nigéria todos fossem a uma guerra. De lembrar que nenhum dos países africanos possui uma arma nuclear. Vamos à 3ª posição. 3. Etiópia. A República Democrática Federal da Etiópia é um país encravado no chifre da África, sendo um dos mais antigos do mundo. É a 2ª nação mais populosa da África e a 10ª maior em área, com cerca de 102 milhões de habitantes, um número inferior ao da Rússia. A Etiópia possui um total de 162 mil militares ativos, 80 aeronaves, 800 tanques de combate, 800 veículos de combate. Infelizmente, a Etiópia
não possui nenhum meio naval, cerca de 340 milhões de orçamento militar. Eu não vi porque que a Etiópia é considerada uma das forças militares mais fortes em África. Talvez é pelo seu feito da Etiópia não ter sido escravizada. Olha que a Etiópia já conseguiu expulsar a França e a Itália do seu território e não foi escravizada. É um dos poucos países africanos, se não o único, se não me engano, que não sofreu pela escravidão. 2. Argélia. A República Argelina Democrática e Popular é um país da África do Norte e faz parte do Maghreb. É a cidade mais populosa na costa do Mediterrâneo, com cerca de 40 milhões de pessoas, um número inferior do que o da Rússia. Mas quanto ao efetivo militar, teoricamente o efetivo militar da Rússia deve ser de 172 mil, depois do tratado que foi feito, para a redução das tropas, como falei anteriormente. Mas nós sabemos que a Rússia os conta com mais de 1 milhão de soldados. Mas a Argélia possui um efetivo militar de cerca de 520 mil militares ativos, 502 aeronaves, 2.400 tanques de combate, 6.754 veículos de combate, 85 meios navais e cerca de 10 bilhões no seu orçamento anual para recursos militares. Nós podemos dizer que a Argélia podia dar muito trabalho à Rússia, apesar da Rússia possuir aqueles recursos que não são éticos militarmente. Vocês sabem por quê? Em primeiro lugar, nós temos um país que é considerado uma das maiores potências militares também no mundo. Temos o Egito. Egito. A República Árabe do Egito é um país do nordeste da África. É um país localizado no norte da África, cuja capital é a maior cidade, é o Cairo. O Egito é muito conhecido pela antiga civilização egípcia. O país possui cerca de 94 milhões de habitantes. O Egito possui um total de 1.300.000 militares ativos, mais de 400 mil militares a mais do que o exército russo, teoricamente, porque nós sabemos que na prática o exército russo pode ser muito maior do que nós esperamos. O Egito possui 1.132 aeronaves, muitas aeronaves mesmo. Possui cerca de 4.110 tanques de combate. Possui 13.949 veículos de combate. Possui cerca de 319 meios navais e um orçamento militar de 4 bilhões de dólares. Mano, o Egito daria muito trabalho à Rússia e podia rolar um conflito muito forte, mas nós esperamos que isso não aconteça, porque a maioria dos países africanos infelizmente se apartou e não falou nada quanto a essa questão da Rússia. Mas esse vídeo é só uma forma de comparar os valores da Rússia e de alguns países africanos que são considerados potências militares. Antes, queria pedir de novo a tua subscrição ao canal Verdades da África. Você concorda com a minha lista? Se não concorda, comenta aí, por favor, que estamos aqui para aprender. Mas essa é a lista dos 5 exércitos que poderiam dar um pau na Rússia em uma eventual guerra. Obrigado, tchau.